Bem-vindos ao Neoncast, a Química e Evidência. O tema do nosso podcast hoje é sobre o nosso laboratório. Estão aqui hoje a Alana e Carlos, sejam bem-vindos. Vocês são... Porque a gente fala na Neon diferente, né? Tem técnico, analista e... Auxiliar. A gente é auxiliar de laboratório. Boa, perfeito, então. Bem-vindos, é a primeira vez, né, de vocês. A gente até conversou anteriormente, né? Quando é a primeira visita, né, de a gente se apresentar, falar um pouquinho. Então, vamos nisso. Fale um pouquinho sobre o que vocês fazem na Neon, né, quando começaram, tudo mais, e também um pouco da formação de vocês. Vamos começar pelas damas primeiro, certo? Perfeito. A ordem alfabética também, né? Isso. Eu me chamo Alana, eu sou formada em Técnica em Química pela ETEC de Suzano ali, em região mesmo da Neon, onde a gente trabalha. E atualmente eu tô fazendo Engenharia Química na UBC. Minha posição no laboratório é como auxiliar de laboratório, mas eu sou responsável pela parte de soluções da Neon. Então, todas as soluções, ou que chegam para a Neon, ou que são principalmente feitas, que é o que a Neon faz, são analisadas por mim para depois serem mandadas para produção e assim depois para o cliente. Essa é a minha função principal dentro do laboratório. Legal. Eu sou Carlos Augusto, eu sou formado em técnico em Química pela ETEC de Suzano e formado em bacharel em Química pela UBC. Atualmente estou como auxiliar de laboratório também. Minha função principal é na análise de matéria-prima. Junto com o Vitor, que também já apareceu em um podcast. O Vitor já veio, né? A gente faz análise de todos os produtos que chegam na Neon. Independente do fornecedor, a gente faz análise. Isso, e nós dois, a gente faz parte do controle de qualidade ali da Neon, do laboratório. Mesmo que sejam áreas, assim, diferentes, ainda é controle de qualidade dos dois. Legal. Então, acho que já é o ponto de partida para a gente fazer aqui a primeira pergunta, até para ir conduzindo legal esse podcast. É vocês falarem um pouco da atividade que cada um faz dentro do laboratório, né? As responsabilidades, né? A Lana até falou que ela já é dedicada à área de soluções, né? Isso. Então, contar um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, dentro de soluções a gente tem uma gama, né, de análises que podem ser feitas, principalmente na parte de faturação e teor, que é o que a Neon tem uma grande gama de produtos, né? Então, quando chega uma solução no laboratório feita pela produção, que já passou pela análise da matéria-prima, porque toda a solução é feita com uma matéria-prima Neon. Então, a matéria-prima é analisada para depois a solução ser reanalisada de novo para ter essa dupla certeza de que o produto tá bom. Seja também a água utilizada para fazer a dissolução dessa solução, ela também vai ser analisada para depois, então, a solução chegar. Então, tem todo esse processo que às vezes passa por mim, quando é água, geralmente dessa parte mais de líquidos acaba passando por mim. Então, a gente faz essa análise para depois vir a faturação da solução em si, que pode ter uma gama de análises. A gente tem vários produtos, então cada produto acaba sendo uma análise diferente que a gente vai seguindo ali pelas literaturas mesmo que a Neon fornece, que a gente sempre segue dentro do laboratório. Aí, para dizer responsabilidades, a gente tem outras também que acabam vindo, né, junto. A gente não tem só a parte de análises ali dentro do laboratório. Então, calibração verificação, né? Não seria calibração. As verificações dos equipamentos para a gente ter certeza ali se o equipamento está correto, uma balança, sempre ver se está certa a calibração, para caso haver qualquer coisa, já informar o supervisor para ele já vir com a parte da calibração mesmo, a equipe de calibração. Vocês checam isso, tipo, no primeiro horário, quando começa, é isso? A primeira coisa que a gente faz no dia é fazer as verificações diárias. Balança, chuveiro de emergência, capela. Tudo que a gente vai utilizar, a gente tem que fazer uma verificação para ver se está funcionando corretamente. Que legal. Isso é uma coisa dia a dia, mas... mais essencial, né? E como ela disse, antes de chegar nas soluções, é passado na análise de matéria-prima, onde tem que ser verificado tudo. Houve qualquer problema, nem chega na solução para ser produzido. Entendi. Para a gente evitar o máximo possível algum desperdício, algum problema. Uma contaminação que possa acabar surgindo também. Entendi, legal. E eu acho que aqui tem até um assunto interessante, eu disse para vocês antes de começar o podcast, que às vezes não, normalmente eu nunca sigo o roteiro, né? Eu vou pulando as perguntas, ou encaixo outras, né? E vocês já falaram de um assunto que eu acho interessante, né? A questão da calibração, excelente, né? A gente checa tudo antes de começar a operação no dia, foi o que eu entendi, Isso. né? Para ter a garantia que tudo vai ser aprovado da forma correta, né? Sim. Mas eu sei que a gente tem uma estrutura de rastreabilidade, né? Que já existe há muitos anos, né? Sobre
a calibração dos nossos equipamentos, né? Se eu não me engano, existe uma ferramenta no próprio sistema que bloqueia algumas análises dependendo da calibração. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, que é algo que eu acho interessante. Todos os equipamentos que estão no laboratório, que são calibrados, têm a rastreabilidade. Então, a gente não consegue utilizar, aprovar qualquer produto se o equipamento não tiver calibrado devidamente. Daí, as certificações variam de acordo com a necessidade, alguns de 1 em 1 ano, outros de 2 em 2 anos, mas sempre é feito para que a gente consiga entregar tudo certificado e rastreável para o cliente. Aí todos os certificados também a gente já deixa salvo para ter um histórico também de caso teve alguma mudança. Então, de ano em ano vai vir a calibração, mas a gente ainda guarda as outras que tiveram antes para ver a variação do equipamento também, para a gente ter o próprio controle, além da empresa de calibração. Daí, caso esse equipamento esteja fora da validade ou tem algum desvio mesmo, o próprio sistema não vai deixar a gente usar ele para análise. Isso que é interessante. Então, vamos pensar numa análise de um produto X aí, que vai usar, sei lá, balança, um cromatógrafo, né, ou um outro equipamento assim. Se aquele equipamento tiver vencido, né, a calibração, né, ou a certificação daquilo, né, o sistema automaticamente avisa, né, que a calibração venceu, não foi atualizado, então ele já mesmo bloqueia a análise e o laboratório não consegue seguir até que seja feita a atualização daquela calibração, é Exatamente. isso, né? Acho que isso também se vai até para as outras áreas da Neon, né? A parte dos próprios reagentes. Se o laboratório não aprovou algum reagente ali antes, a produção não consegue produzir. O sistema trava realmente para eles e a produção tem que ver se alguma coisa aconteceu com o próprio produto e durante a análise para poder seguir com a parte de invase, essas coisas. Mas se tiver alguma coisa de errado e a gente do laboratório não liberar, não vai chegar neles. Ou seja, hoje é impossível um produto ser aprovado se qualquer equipamento nesse processo, nesse fluxo, estiver com uma calibração vencida, um certificado vencido, a gente não consegue concluir, certo? Que é uma garantia, né? Isso, é uma garantia da qualidade que a gente tem ali mesmo na Neon, do próprio produto. O produto, ele não vai ser aprovado sem ter passado por todas essas etapas, que vai acabar sendo passado por soluções fatoradas ali dentro do laboratório também, que se elas não tiverem fatoradas, elas não são liberadas. A parte também da calibração mesmo do equipamento, para chegar na produção. Só depois que vai chegar no cliente. São todos esses passos para garantir a qualidade do nosso produto mesmo. E pensando que na solução, numa matéria-prima, a gente está trabalhando em ppm, às vezes dependendo ppb. Explica um pouquinho o ppm e ppb. O ppm seria a parte por milhão. Seria 0,0001% de contaminante, por exemplo, que tem naquela amostra. Então, 1 grama dividido por 10.000. Exatamente. Então, supondo que a gente tem 1 grama de hidróxido de sódio, por exemplo. Vai analisar, ele pode ter no máximo 2 ppm de ferro. Então a gente tem que ter muito bem calibrado todos os equipamentos para que a gente consiga entregar um resultado adequado. Porque uma pequena variação altera um monte no final. Entendi. E o ppb seria quanto? Só por curiosidade. Seria 1 dividido por... É que a parte por bilhão, ppb, por 100? 1 por 10.000, depois dividido por 100, é isso? Não. 1 por... Eu sempre tive essa curiosidade. O Carlos, estou com ele na ponta da língua. Porque... Depois vocês me falam, então. Fiz uma pergunta mais complicada. Mas porque eu sempre, esse parte por milhão, eu sempre soube calcular, porque é o mais comum, isso, né? Que a gente usa com mais... A gente não usa muito parte por bilhão, né? Acho que ácido sulfúrico, mercúrio é calculado por parte por bilhão, se eu não me engano. Né? Então a gente tem a calibração, né? E a gente tem a certificação. Sim. Mas aqui a gente está falando de equipamento, certo? Isso. A gente sempre está com empresas também de certificações confiáveis, né? Que a gente sempre chama... Exato. Isso. Mas você quer falar? Agora pode falar. Lembrou? Boa. É que o ppm é a porcentagem dividida por 10.000, o ppb é a porcentagem dividida por 10 milhões. Ah, pô. Então, seria 1 grama, pode ter 1 milhão de vezes menos. Entendi. A massa. Entendi, fantástico.
Mas é interessante para a gente ver o nível dos nossos equipamentos, Sim. né? Você conseguir encontrar uma parte por bilhão, né, sei lá, de um contaminante no produto é uma garantia, né, até para certificação de alguns produtos, né, que os clientes muitas vezes demandam, né, e que é muito difícil de entregar, né. Mas eu ia encaixar outra pergunta que também não tem aqui, porque a gente está falando de equipamento, mas tudo é operado por alguém, né? Então, se for solução, a Alana faz análise, né? Vamos supor, se for matéria-prima, o Carlos faz análise. Na verdade, se for solução, se eu entendi bem, o Carlos primeiro analisa, aprova a matéria-prima, depois essa solução é feita e a Alana vai lá e aprova a solução, Isso. certo? Então tem uma dupla aprovação, né? Exatamente. Eu já posso passar um pouquinho no A laboratório. gente já pode ir lá. Os meninos das soluções vão gostar, eles vão... Mas aí tem uma outra pergunta que eu vou fazer, que eu acho que é interessante, porque qualquer análise é feita por alguém, né? Por um ser humano, né? E a gente tá falando de produto químico. Então tem produtos que têm um nível de periculosidade, que demandam um nível de segurança, certo? Específica, né? Que normalmente é uma segurança que a gente consegue entregar, né? Aí no caso falando das pessoas que estão manipulando pelo próprio EPI, certo? Que é equipamento de proteção individual. Sim. O que acontece se vocês não tiverem registrado no sistema que não receberam o EPI para aquele produto em específico? O que acontece em si? Assim, a manipulação, ela já não vai acontecer praticamente, porque não dá pra gente chegar até um produto sem ter aquele EPI. Praticamente entrar no laboratório sem EPI já é praticamente proibido. São raras as situações que alguém pode chegar ali na entrada do laboratório para poder olhar e ver, e caso, claro, tem algum produto perigoso, a gente já tem até uma placa que a gente coloca ali para indicar que não pode entrar. Já na própria entrada Na própria mesmo, entrada, né? para você não poder entrar, porque vai precisar de máscara, vai precisar de jaleco, luva, porque é um produto perigoso. E pode, às vezes, a primeiro momento você vai pensar, poxa, eu não me contaminei, eu não passei mal com aquilo. Mas a longo prazo, ela vai te afetar e pode até grudar na sua roupa. Então, quando você for andar por toda a fábrica, se alguém que não tá com autorização ali para entrar no laboratório e tá de EPI, vai depois ir até a copa, por exemplo, comer e tá com uma contaminação na roupa mesmo. Então, tem essa parte que a gente já bloqueia mesmo a parte do acesso para poder entrar e manipular os produtos mesmo, porque é perigoso, tem esse risco. E todos os EPIs são registrados. Tem o CA, que tem que ser conferido de tempos em tempos. Também para conferir que está tudo dentro da normalidade, para poder ser utilizado e apresentar segurança para os funcionários, colaboradores. Isso. E além dos EPIs, também tem o CPC, por exemplo, a capela. Então, o produto é mais perigoso. Vai usar os EPI também, máscara, luva, mangote, mas usar na capela. Fica mais separado. Também tem a exaustão, vai levar os produtos tóxicos embora. Tem um lavador de gás, né? Tem o lavador de gases. A limpeza do ar que é despejado no ambiente. Até porque, imagina, evaporar com ácido clorídrico, manda para o ambiente. Exato. Isso é perigoso. Na capela mesmo agora a gente tem até 2 capelas, né? A Neon cresceu muito desse ano, no começo do ano pra cá. Isso só no laboratório. Só no laboratório, porque a gente viu que agora a Neon mudou, né? A gente tá na fábrica maior e eu até comento às vezes com os meninos que é engraçado, porque no começo do ano a gente começou na fábrica antiga, agora a gente vai começar e terminar esse ano na fábrica nova, que é totalmente diferente. Então lá a gente tinha só uma capela, agora a gente tem 2. Uma de vidro e uma de de acrílico. Que é pra, no caso do fluorídrico, por exemplo, que acaba reagindo com o vidro. Então é uma dupla segurança até, porque mesmo que a gente naquela antiga tinha também todos os protocolos de segurança ali pra fazer, agora a gente tem uma segurança a mais ainda. Uma estrutura mais robusta, né? Porque não tinha espaço, era muito apertado ainda naquela época. Agora que cresceu, tá bem melhor nessa parte, que a gente pode ter até na manipulação do dia a dia mesmo. Enquanto um tá em uma capela, o outro tá na outra, já pode fazer ali. Tem espaço pra gente poder trabalhar melhor. Às vezes eu brinco que o tamanho do nosso laboratório hoje é comparado ao tamanho da área produtiva da empresa antiga inteira, né? Praticamente, porque... É gigante, né? E com aquele espaço de bancada a mais, as análises ficam melhor também. Que antes tinha que... Dia essa, vai pra aquela, tá ajeitadinho. Agora... tem espaço para tudo. E aproveitando isso, acho que até cabe aqui a gente fazer uma próxima pergunta, que é sobre essa rotina mesmo. Como que funciona? Como que é o dia típico de trabalho de vocês nesse sentido? Existe uma rotina fixa?
Ou varia de acordo com o dia? Como que é mais ou menos esse dia a dia no laboratório de análise? Geralmente a gente tem a parte diária, que sempre vai seguir o mesmo roteiro, que é chegar, fazer as calibrações, iniciar os equipamentos, que alguns equipamentos precisam de um tempo para estabilizar, como é o caso do CG, o cromatógrafo. Fez todas as iniciações. O CG é um equipamento específico que a gente tem para fazer análise, é isso? Isso, ele analisa os solventes, principalmente. Tá bom. Então, a gente tem que fazer toda a iniciação de todos os equipamentos e conferir tudo para ver se está de acordo para a gente poder utilizar. E dentro das matérias-primas, a gente tem quase um roteiro do que a gente vai seguir, como que vai seguir, para analisar. Mas vira e mexe, aparece algum produto novo, alguma coisa que tem que ser pesquisado nas literaturas. Que a gente tem que pensar sempre que a Neon ela tem um catálogo muito grande de produtos. E mesmo que eu e o Carlos já tá lá na Neon há 3 anos, sempre às vezes aparece um produto que a gente nunca tinha visto. Então sempre tem aquela coisa de, nossa, o que é isso? Vamos procurar. E já tem, claro, a parte ali dos métodos e como a gente vai fazer aquele produto, mas vez ou outra a gente fica, será que é isso mesmo? Porque às vezes é uma biografia antiga que a gente tá usando, talvez na época que esse produto veio, não foi atualizada ainda, então a gente começa a atualizar, já faz essa atualização. Mas na parte do dia a dia também, acho importante até falar, Carlos, que a gente meio que já sabe o que vai ter ali na semana, porque tem aquele parte do processo mesmo, a gente sabe quando vai vir uma importação e PCP, que produtos né? Isso. A gente sabe que produtos vai vir, então a gente já começa a pensar mais ou menos, qual análise vai começar, porque essa daqui é mais demorada, né? Às vezes vai analisar, por exemplo, o sulfato de sódio, ele é sulfato é um contaminante do hidróxido. Não pode evaporar os dois juntos. Isso. Então já se programa e se prepara para conseguir analisar esse, depois conseguir analisar aquele sem atrapalhar. Ou seja, o mesmo cuidado que a gente tem com produtos incompatíveis na armazenagem, né, no nosso estoque, ou o mesmo cuidado que a gente tem com produtos compatíveis, né, no transporte, a gente também tem na hora de analisar eles. Sim. Né? Sim. Até um pouco mais, porque às vezes o contaminante, como vai estar manipulando, o contaminante de 1 ppm pode estragar totalmente a análise de outro. A gente pensa assim, como só um pouquinho, só vou deixar dentro da capela junto com o outro, mas como é 1 ppm, acaba sendo muita coisa. Às vezes, a gente pode estragar a análise de outro analista que tá ali fazendo, só por você ter deixado o seu produto, que é um pouco mais volátil, dentro da capela. Então, sempre que a gente vai manipular algum produto, já pergunta, o que você tá fazendo? A gente tem uma noção, mais ou menos, de que tá vindo na matéria-prima, em soluções, mas a gente ainda pergunta para ter essa dupla confirmação mesmo, para saber o que tá acontecendo ali. Entendi. Além também da parte que você mesmo falou, dessa parte de incompatibilidade. Às vezes tá evaporando na capela um produto que é oxidante e eu vou querer mexer com inflamável, aí eu não sei, às vezes, que ele tá evaporando oxidante. Então eu pergunto, esse daqui na capela, o que é? Aí ele já, esse daqui não pode e tal. Então a gente tem essa troca até de informações principal dentro do laboratório para poder ter essa segurança. Entendi. E aí, nessa rotina, né, a gente tem como a Alana disse, sei lá, milhares de produtos, né? E normalmente nós estamos adicionando sempre produtos novos no portfólio, né? Até para tentar atender o mercado com as suas necessidades, né? E eu acredito que tem produtos que são mais desafiadores, outros são mais tranquilos, né? Eu acho que sei lá, fazer a virada de permanganato num álcool, né? Que isso eu já presenciei, seja algo mais simples, né? Como pingar o corante lá e ver em que momento ele deixa de virar roxo para ficar amarelo, né? Do que outros tipos de análises, né? Vocês lembram algumas análises que têm mais essa característica de ser mais desafiadora? Como que funciona isso para a galera que é curioso, né? Que não vive muito na prática, né? Só na teoria. De matéria-prima, eu sei que que eu não gosto muito dela é as soluções com EDTA. EDTA? EDTA ao vez de você pingar uma gota e virar, e falar, tô virando aos pouquinhos até mudar para a cor específica que é a viragem dele. Então, são umas análises um pouco mais chatinhas, geralmente. São análises que a gente realmente não vê até na faculdade, geralmente. Porque a gente tá, como estudante, eu ainda tô na faculdade, né, cursando, mas a gente não vê, a gente vê mais análise simples, de ácido base, às vezes vê o permanganato de potássio. Não vê uma análise que, pra gente, vai ser uma análise chata, quando tá ali fazendo. O desafiador sempre vai ser chato, a gente sempre vai chorar pra fazer, mas vai ser divertido quando a gente vê que tá certo o produto e que vai aprovar e que tá certo aquilo que a gente tá fazendo.
funcionando. Pra mim, a análise que mais me dá uma dor assim no coração quando eu vejo que ele chegou é o etileno de amina cúprica, que a análise dele são muitos passos. Então, primeiro a gente vai ver o quanto de cobre tem nesse reagente, e depois a gente vai ver o quanto de etileno. Então, são 2 titulações. E cada uma das titulações tem uma parte específica, tem uma viragem específica, que você tem que estar ali com bastante atenção, porque senão pode acabar passando, e você pode até acabar perdendo o produto, e perder uma análise que demora, dói no coração, dói um pouquinho. Sim, e fora que a gente carrega, principalmente no etileno de amina cúprica, né, o respeito dos maiores consumidores, né, de etileno, né, que são os fabricantes de papel e celulose aí no mercado, né, que precisam de um cuidado em relação à viscosidade, né, Sim. e que a gente tem um método próprio, né, para entregar isso. Ele tem análise específica que é só pro etileno de amina cúprica sobre polimerização e viscosidade. Isso, a gente tem todo o material também para poder fazer essa parte, porque o etileno, ele não tem só a parte da viscosidade, a gente também faz o teor dele. Então, dependendo de como é a análise ali, a gente tem alguns materiais específicos para usar nele, como a própria celulose, para ver essa parte da polimerização, para ter certeza que com a celulose ele tá funcionando. Então, a gente tem todo esse cuidado, principalmente com ele, ainda mais porque ele é um reagente um pouco... não diria volátil, mas ele acaba reagindo com o meio ali mesmo, então... reativo. Ele é um pouco reativo, então a gente acaba tendo muito cuidado com ele, tem até que tem meio inerte, para que ele não reaja com o ar, sempre tentar ser um pouco mais ágil até na análise, mas buscando a ineficiência sempre, para poder evitar que ele acaba reagindo com o próprio ar, porque é um pouquinho complicado ali, ele não pode papel, porque se você tá mexendo com papel, ele vai reagir com o papel que você tá usando para limpar, pode acabar sujando mais o seu ambiente do que você gostaria ali de estar mesmo, mas é uma análise que me desafia, mas eu gosto muito de fazer ela, porque eu acho ela muito interessante, ela é muito diferente. Sim, e fora que a gente, se eu não me engano, teve um projeto inovador, né, referente ao próprio produto para desenvolver um equipamento específico para a gente controlar ele, né? Isso. Que é até, sei lá, sigilo nosso, né? Isso, a gente tem um viscosímetro, né? Exato, né? Que ele funciona próprio ali na Neon, que a gente quando entra, vai vendo funcionamento, mas cada um aprende só depois como se mexe nele. Tem todo um passo a passo para você poder chegar e aprender realmente a usar aquele equipamento. Exato, e aí o legal que a gente vai conversando aqui, eu vou lembrando das nossas crenças, né, e uma das nossas crenças é a questão da qualidade primeiro, né, e a gente vai meio que mostrando na prática isso acontecendo, falando aqui de controle de qualidade, fora que tem outra também, que é segurança sempre, né, Sim. E a gente meio que citou um pouco disso, né, Sim. E então EDTA e etileno, né, são itens desafiadores aí, né? Mas é divertido, assim, sempre que aparece um desafio novo, principalmente quando são desenvolvidas novos produtos, eles chegam, a gente está desenvolvendo, a viscosidade mesmo do etileno é um método até recente, né, na Neon, por causa do projeto inovador que surgiu. Então, a gente vai se adaptando ali, conhecendo, e acaba também crescendo mais do que a gente já sabe. A gente vai usando os conhecimentos que a gente traz da faculdade ali, do técnico também, para poder aplicar no dia a dia e poder manipular aqueles reagentes e aprender cada vez mais, porque, querendo ou não, a gente só aprende quando a gente está no laboratório. A gente tem um conhecimento teórico na faculdade, a gente mexe ali, mas no dia a dia que a gente vê como é que funciona. E todo o processo de pesquisar, conferir, aferir se está realmente certo aquele método, procurar referências da funcionalidade daquele método, é um trabalho também muito interessante, uma coisa diferente. Lembra até um pouco o TCC. Sim. Não à toa vocês são criadores do projeto inovador de literatura dentro da empresa. Isso, né? foi. Faz todo sentido, né? E aí eu acho que a gente está falando muito sobre a estrutura até, né? A gente acaba citando em um ponto ou outro da resposta, e eu acho que é legal a gente puxar essa questão que a Alana até disse, né? Da mudança de ambiente que aconteceu recentemente, né? Antigamente, tecnicamente, a gente trabalhava num galpão, né? E hoje, de fato, é uma unidade fabril super estruturada, né? Sim. Acredito que esse choque acontece, né? Para todo mundo que se depara com uma empresa, se depara com a empresa como um todo, né? Mas falando do tema aqui do podcast, do ambiente de vocês, né? Esse choque também acontece quando a gente está falando de laboratório, né? Sim, porque... É recente, né? A gente se mudou esse ano ainda, mas já recebemos algumas pessoas, alguns clientes, né? Alguns convidados. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa
o que mais surpreende eles quando nos visitam agora na nova estrutura? A primeira coisa que eu acho que sempre dá uma surpresa é ver o tamanho do laboratório. Que, comparado com o laboratório antigo, que era um cubículo, agora temos muito mais espaço, muito mais equipamentos, mais bem estruturado. Isso é bem legal. Teve até o rapaz do CRQ que foi esses dias lá pra ver como é que tava as coisas. Ele olhou e falou, nossa, O museu CRQ mudou. costuma visitar, né? Costuma. De tempos em tempos. Isso, né? ele sempre passa lá pra ver como é que tá o nosso CRQ mesmo, pra ver se tá tudo regular. O laboratório em si, ele olhou e falou, nossa, cresceu, tá muito maior. Como é que vocês faziam antes aqui? Ele viu todos os equipamentos, porque a gente tem quantidade de reagentes também que a gente usa no laboratório para análises. Ele falou, caramba, como é que vocês conseguiam, né? Como cabia tanto lá. Isso, como cabia, Exato, a gente falava. né? Aí foi bem legal, até todo mundo que entra no laboratório fica impressionado com isso. Mas quando algumas pessoas de fora, até alguns clientes que geralmente vêm vendedores, né, que acabam vindo para conhecer um pouco do laboratório e não conhecem tanto dos nossos equipamentos, eles olham e falam, nossa, vocês têm uma linha de equipamentos muito bom, porque a gente sempre trabalha com boas marcas, a gente trabalha com a Agilent, do CG, a Metron, no titulador automático que a gente tem lá, são marcas, assim, grandes, de renome, e que também fazem a nossa calibração, a gente garante isso, porque é a própria marca que está calibrando o equipamento dela para ter essa segurança mesmo. Então, quando eles vão lá e veem esses equipamentos, é tipo, caramba, eu não sabia que tinha isso aqui. Entendi. Outra coisa que surpreende bastante o pessoal são duas coisas, que é a capela, ter duas capelas para reagentes diferentes e incompatíveis, que é muito diferente, e o descarte, que também o descarte tem que ser feito de forma separada. Todo mundo fala. Que é um projeto nosso, né? Sim. Eu até gostaria que você falasse um pouco disso, né? Como todo mundo sabe, hoje a Neon é uma empresa B, né? Uma empresa certificada, né? Como pelo B-Lab, né? Uma empresa que trabalha com impacto social e ambiental, né? Uma empresa em congruência com o capitalismo consciente e com toda a responsabilidade que isso determina, né, pensando no ESG, e não à toa, né, mesmo antes da gente ter a certificação, né, porque eu acho que é uma questão mais de cultura, né, a certificação, a pontuação, o selo é consequência de tudo que a gente faz e da forma como que a gente pensa, né, na construção em si da unidade Fabril nova, né, quando foi olhado para o laboratório, foi pensado em como garantir a sustentabilidade até na área de descartes, né? Então, eu gostaria realmente que vocês explicassem um pouco disso, né? Porque é um diferencial, ninguém vê porque está embaixo da terra, né? É diferente do tamanho, dos equipamentos, isso choca, né? Mas é algo que eu considero também tão importante quanto... Sim. E que realmente só sabe quem tá trabalhando na Neon, e era legal contar um pouquinho disso. Assim, pra quem olha, né, é algo pequeno até, porque descarte é descarte. Lixo é lixo pra maioria das pessoas, mas pensando num ambiente químico, né, a gente tá descartando reagentes ali, então uma é muito coisa importante. Que ninguém pensa. Tudo que você analisa, seja 1, 2, 3 becquerels de reagente que misturou, que pode causar uma contaminação ambiental muito grande. Isso. E às vezes eu tô mexendo com um produto, ele tá mexendo com outro, e quando vai pro descarte, acaba se misturando ali. São incompatíveis, né? Isso, às vezes pode gerar uma isso. reação, né? Isso, então tem que ter esse cuidado. E ali, a parte do descarte, a gente tem o descarte de inflamável, o descarte de oxidante, para que esses produtos não se misturem. A gente tenta... Base, ácidos também, fica separado. Para que tudo que for analisado possa ser descartado da forma correta e segura. E na hora que for descartar o produto, a gente tem a segurança. Até o descarte da própria capela, ele é separado dos descartes comuns. Porque a gente pensa ali, titulando no dia a dia, na bancada mesmo, então é um produto que pode ficar ao ar livre, né? Não tem problema. Mas se a gente tá falando de produto tóxico, carcinogênico, com risco ambiental, que tem aquele tanto de FDS, você pensa, poxa, esse daqui só pode ficar na capela. Mas aí você vai descartar ele, descartando junto com os outros que estão ali. Não é assim que a gente faz na Neon, a gente... separa, tem separação ali entre capela, descarte de capela, que é produto extremamente perigoso, deixa ele lá, que lhe dá até medo, e deixa os normais, que podem sim, tem seu risco, mas são mais tranquilos, porque geralmente são dissolvidos, ou já aconteceu a faturação deles ali, então eles já estão mais neutralizados, são produtos um pouco mais brandos até. Legal. Que, se eu me recordo, também foi um projeto inovador B, né? Eu estava envolvido com o projeto B, né? E que pensando, a gente consegue ver como o nosso propósito, né, nos últimos 5 anos caminhou tão bem, né, e vou dizer que envelheceu super bem, né.
É legal ver isso também, porque acabou virando cultura. Para as outras pessoas que chegaram, elas já olharam e falaram, caramba, então é assim, e já aprendem naquele ambiente. O que a gente teve que se adaptar, para ela já é o natural. Então, Exato. quem entra depois na Neon já tem aquilo como cultura pré-estabelecida fixa. Pra gente também já é uma cultura pré-estabelecida. E pra gente agora também é olhar pra tela e falar, caramba, ainda bem que agora a gente adotou esse novo método, porque antes não tinha espaço pra isso. O nosso limitante não existe mais. Então, crescer cada vez mais dentro disso. E você se sente mais parte da empresa, estando ali, participando ativamente. Tem esse projeto, vamos colocar pra frente. A empresa olha pra isso e traz também. É uma coisa gratificante. Não à toa a gente atingiu os 25 projetos inovadores, né, dentro do ano. prazo, né? Eu acho que é um motivo de orgulho para todo mundo, mas acho que tem um pouco disso que o Carlos disse, né, de você se sentir pertencente, né, a tudo isso, mais engajado, então, né, e consequentemente colhendo os resultados, né? Às vezes é difícil, né? Não é quantificável, né? É indireto, né? Mas o nosso propósito impactou muito no resultado da Neon nos últimos 5 anos. Tanto na satisfação nossa, como no nosso crescimento, né? E aí a gente está falando de qualidade, de sustentabilidade, né? De segurança, né? De conhecimento, né? São que nem o parte projeto de dos vocês. valores. Exatamente, né? Que tem tudo a ver com os nossos valores, que são feitos pelos funcionários, né? E não à toa são verdadeiros, né? Porque senão não estariam escritos, né? Então é realmente o que vocês respiram. Então tudo isso meio que vai servindo como prova viva do que é a Neon, do que é a cultura, né? Eu acho legal que a Neon ela tem esse diferencial. Quando eu entrei na Neon, a Neon foi a minha primeira empresa química. Então, quando eu entrei... A Neon é a tua primeira empresa química? Minha primeira empresa química. Antes disso, eu não tinha trabalhado com laboratório, só tinha feito realmente o técnico e estava na faculdade. Então, quando eu entrei... Você chegou a se formar já? Não, ainda não. Falta um ano. Tá quase acabando. 5 anos de muita luta. Mas, quando eu entrei na Neon, eu pensava que, caramba, vai ser aquele ambiente extremamente difícil. Eu posso morrer se eu mexer em qualquer coisa. Vai ser muito perigoso. Porque na faculdade trazia aquele medo muito grande pra mim. Na faculdade sempre foi muito... Eu não vou dizer rígido, porque rígido é uma palavra muito forte, porque acontece às vezes nas faculdades. Mas era um ambiente que o professor te botava muito medo do trabalho. Ele acabava dizendo que no trabalho você ia sofrer muito. Ainda mais como estagiário. Exatamente. Você vai ser estagiário, vai ter que ficar lá trabalhando, fazendo hora extra, fazendo não sei o quê. Isso, que a empresa não vai te fornecer o EPI necessário, você vai ter que dar um jeito, vai. A gente recebia coisa assim de... Que, na verdade, se parar pra pensar, talvez ele tá vendo um pouco da realidade do que acontece no mercado. Não à toa a gente construiu o nosso propósito de surpreender e transformar o mercado de química fina. Que a gente quer fazer diferente dos outros, né? Quando a gente entra na Neon, e não é assim, quando eu entrei, pelo menos eu fiquei, caramba. Então eu faço assim, eu tenho a proteção, eu tenho a garantia de que meu EPI é funcional, eu sei como funciona. Quando eu entrei, eu não sabia até como funcionava uma máscara. Então, os meninos que já estão há mais tempo ali, os analistas mais velhos, me mostraram. O Felipe, que é meu supervisor, sempre foi muito atencioso comigo, me mostrando como funcionava um laboratório do meio de trabalho mesmo, porque eu era acostumado com laboratório de faculdade, técnico, para mostrar que existe a segurança, que você não precisa ficar com medo daquilo que você está fazendo, porque você está seguro, você consegue trabalhar bem. E você não precisa ter medo de que, qualquer coisinha que eu faça de errado, seja colocar um frasco no lugar errado, eu vou ser demitido por isso, que era um medo que muitos professores colocavam em mim. Não é assim que funciona, você vai aprender. Se você, como estagiário, principalmente, a Neon, eu sou muito grata a ela por isso, porque como estagiária, eu não tinha conhecimento. A Neon me abriu portas para um mundo da química, que agora eu já adentrei, eu acabei fazendo vários técnicos também, motivada pela Neon para poder me aperfeiçoar mais dentro da área de análises. Quero até fazer uma pós focada em soluções para isso, que já é algo que é o do meu meio mesmo. Então, ela abriu portas para mim para aprimorar mais ainda o conhecimento que eu já tinha e me deu a disponibilidade de colocar os conhecimentos que eu possuía também. Entendi. Na verdade, na teoria, vocês foram apresentados a um trabalho de dia a dia sob pressão, que na verdade é um trabalho no dia a dia de aprendizado, né? Exatamente. É uma coisa que eu sinto que a Neon traz, esse conhecimento, esse aprendizado que você pode aprender ali como faz. Não vai ser, eles vão jogar ali e falar, se vira. Exato. E traz esse acolhimento, que eu acho que é o maior diferencial para qualquer um que vai entrar.
E assim, eu entendo que muitas vezes o nosso próprio cliente recebe, vamos dar o exemplo de um produto, o ácido sulfúrico, ele recebe o ácido sulfúrico, né? Obviamente ele consegue enxergar visualmente alguns pontos que nos diferenciam em qualidade, em segurança, né? Como o nosso frasco mais robusto, né? De maior densidade, né? Com a boca com padrão internacional, né? Que tem um acesso mais fácil, que não respinga, que dependendo serve para encaixar diretamente no equipamento. O nosso rótulo também é diferenciado nisso, porque você vê ali Exato. as FISPs bem claramente, o que tem de errado, não, mas tipo, o que pode te causar alguma coisa. Ou até mesmo a ficha técnica, que tá no próprio rótulo. Então, às com vezes, o resultado, né? Que só nós tem, né? exatamente. Isso. Então você não tem que abrir o laudo, conferir. Não, você pode pegar o produto, olhar. Tá tudo na palma da sua mão, né? É ou direto. você bate o QR Code, ou você olha o próprio resultado já no rótulo, né? Quando você tá no laboratório não dá para mexer, né? Então você visualiza, né? Uhum. Então o cliente acaba tendo contato com isso, né? Com essa estrutura que é muito visual, né? Mas dentro do frasco, né? Dentro do próprio ácido sulfúrico, tem esses outros pontos que ninguém sabe, né? Só quem tá no dia da Neon sabe, né? Que entrega qualidade também, né? Às vezes fica a questão, por que o produto da Neon nunca reprova? Por que o produto da Neon é entregue na data, né? Por que o produto da Neon é seguro, né? Tem muito a ver com essa construção, essa cultura no dia a dia, né? Ou seja, de um analista que não trabalha sob pressão, um analista que trabalha aprendendo, com engajamento, com essa sensação de pertencimento. Sim. Então, no fim das contas, a entrega final daquele produto que o cliente vai precisar é diferenciada. Né? Isso faz até eu lembrar. No caso da faculdade ou no técnico, a gente costuma ver a fenolftalina já rosa. Sim. Quando a gente chega no laboratório, a gente descobre. Não é rosa naturalmente. Sim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, o ácido clorídrico lá não saía fumaça. E quando eu cheguei lá, eu falei, o ácido clorídrico sai fumaça? Ele sai, ele tem que sair, é preciso isso. É o normal dele, porque são reagentes até que já são reutilizados muitas vezes ali. Entendi. Então, quando você entra no meio analítico, realmente, no meio de trabalho, você descobre que algumas coisas da faculdade, ela não te ensina. Não é lá que você aprende. E aí começa a fazer sentido alguns usos de EPIs, né? Você fala assim, Exatamente. Então ele solta vapor, é por isso. Isso né? mesmo. E eu acho que, talvez até para pegar esse gancho, a gente tá falando muito de faculdade, né? Qual que é a maior diferença de um laboratório técnico, né? Igual o nosso, industrial, e um laboratório de faculdade mesmo? Eu acho que a primeira diferença que você vê é os reagentes. Você utilizar reagentes que são propriamente reagentes, que não estão contaminados. Não são só para fim didático, para você faculdade. ver como é uma viragem. Você analisar de verdade faz uma diferença. E o segundo ponto seria o equipamento. Muito equipamento que você não vê na faculdade, não vê no técnico. Porque a própria vidraria calibrada até, né, Carlos? Sim. Que a gente não vê muito em faculdade, porque não precisa. A faculdade vai disponibilizar vidrarias classe A, por exemplo, para quando você vai fazer um TCC muito específico daquilo. Senão, se for só pro dia a dia do aprendizado do aluno, não precisa ser. Não tem nem calibração. Isso, pode ser só uma bureta classe B, classe A ali, que não precisa ser o valor específico, é só pra ensinar. Porque pra aprender, aprendeu. Isso, então, pra eles não tem tanta essa diferença. Agora, na Neon, a gente vê que muda muito. A gente que veio de um laboratório de estudantil notou essa grande diferença tanto em equipamento quanto em qualidade, porque a faculdade tem muito de você não ter produto até, porque muitas faculdades, elas carecem dessa parte de produtos, porque de verba, essas coisas. Agora, a gente já tem a ampla gama de produtos nossos mesmo, que acabam sendo usados para outros produtos nossos. Então, verdade. São várias partes do nosso processo que acabam se garantindo mesmo, porque se um produto já foi aprovado aqui e tá com outro produto aprovado para ser feito, então é tudo bem estruturado, bem feito, muito bem aprovado todas as vezes. Nada mais seguro do que usar o nosso próprio produto, né? E que nem o titulador automático mesmo. A gente nem sabia que existia. Faculdade, nunca tinha visto falar. Mas é mágico. Colocar lá, ele analisa pra você. Isso, ele já faz tudo. Eu tinha visto só a bureta automática antes. Aí, agora, titulador mesmo, esse equipamento que é mais robusto, que é um facilitador, praticamente, de todo o serviço. Nunca tinha visto em faculdade nada, nem citação.
E pensando nesses pontos que não fazem parte do dia a dia, ou de um cenário de um laboratório desse tipo comparado conosco, né? Quais são esses medos que, na verdade, vocês acabam não tendo com a nossa estrutura, né? Que é comum porque muitas vezes não existe o mesmo padrão do que o que nós temos, né? A segurança de acolhimento, eu acho que foi a primeira coisa que quando legal. chegou a gente já sentiu. Desde o começo se sentiu bem acolhido. Sim, a gente teve aquela segurança quando chegou, até conversei um pouco com os outros estagiários que a gente tem ali na Neon, e eles falam que para eles a Neon, ela trouxe o que eles desejavam, que eram análises realmente e aprendizado, só que eles achavam que ia ter muito daquilo de puxa tapete daqui, vai jogar o estagiário para fazer uma coisa mais difícil, por causa que eles não, difícil e perigosa até, sendo que não foi isso que aconteceu lá. O laboratório a gente abraça muito, a gente é muito uma equipe realmente, porque um depende do outro. Eu dependo da análise de matéria-prima para minha solução tá boa, a Neon depende da minha solução para vender, então a gente tem esse trabalho em equipe realmente ali de se ajudar, e às vezes a gente pensa que é um estagiário, trabalha pouco, porque geralmente o estagiário vai fazer a organização do laboratório, mas não é bem assim. Essa organização é crucial. Uma boa lavagem da vidraria, por exemplo, vai interferir no meu produto. A gente falou da contaminação em PPB, então essa contaminação pode chegar se a minha vidraria não estiver bem lavada ali. Fora que, se eu não me engano, a nossa água, ela tem baixo microcime, né? Eu não sei bem como que é isso. Isso, a condutividade dela. A condutividade da água da Neon, ela já vem da própria torneira mesmo, porque tem muito laboratório, pelo que eu vi por aí, né, andando, que eles têm que buscar a água deionizada. A deionizada, isso. A deionizada nos laboratórios. Isso. Para encher o barrilete e usar ali. Isso. Agora da Neon não, é tudo. Já vem encanada. O laboratório todo é tudo deionizada. Isso. Com 2 de condutividade no máximo. O máximo. Geralmente ela fica abaixo disso até, ela nem chega a 2 de condutividade, mas tem análise do ferro dessa água. A água que sai da torneira. Exatamente. Ela já é uma água que vem deionizada pra gente utilizar nas análises ali. Que e a legal. gente checa até diariamente essa água pra ter certeza que ela tá realmente boa pra isso. Legal. E falando disso, ali na rotina de vocês, tem alguma atividade que vocês fazem que não é muito comum, assim, o estudante que tá ali no dia a dia, tá se formando, né? Tem aí os 5 anos, como a Alana disse, né? Que rotinas que não são comuns que vocês acabam tendo dentro da empresa? Esse cuidado próprio com a água, por exemplo, é uma coisa que é bem comum. Isso, no laboratório de faculdade mesmo, geralmente, pelo menos na minha faculdade tem a área, né, do deionizador, onde você abre a torneira, pega lá, e aí quando você vai fazer até a lavagem da sua vidraria, você não faz com a água deionizada, você faz a lavagem com uma água comum, que a água comum pode até conter alguns minerais que vão afetar até na sua análise. Então esse cuidado já não acontece no laboratório de faculdade, na Neon aconteceu. Mas pra mim o maior choque foi o equipamento, o Titrano mesmo foi um choque pra mim, eu falei, meu Deus, isso não existe, isso daqui é mágico. E era um equipamento ainda de muita qualidade, porque a gente tem o Titrano e o Titrino da Metron, que são equipamentos exemplares, assim, e pra explicar mais ou menos o que o Titrano faz, ele... Boa. Ele é um titulador automático, ele é como uma bureta, só que... Existe o Titrano e o Titrino, é isso? Isso. Que são linhas diferentes. A gente tem os dois hoje ou não? A gente tem os dois. A gente tem os dois, né? Isso. É isso. São linhas diferentes. O Titrano é um pouco mais novo e mais robusto também. Tá, o que seria aí um Titrano? Ele faz essa parte de análises, como se fosse na bureta, uma faturação, por exemplo. Ele vai ter o dosador ali, só que quando vai fazer essa dosagem, ele tem um eletrodo específico. Então, o eletrodo, ele vai ver quando o reagente virou ali, na parte da viragem, não precisa nem de um corante ali pra ver a viragem, um indicador. Ele vai fazer Tipo o exemplo que eu dei do álcool, de você pingar lá o corante pra ver quando vira o permanganato. Não precisa não disso. precisa. O próprio eletrodo vai ver e já fazer essa viragem. E isso é muito, muito melhor até do que a bureta, porque a bureta tem alguns erros, que pode ser o erro humano, pode ser o erro da própria bureta, junto com o erro do nosso indicador. O tamanho da gota. O tamanho da gota. Vai ter essa parte, assim, que é um erro que você pode até controlar, mas são 3 erros, é um conjunto de 3, enquanto o Titrano, ele só vai ter o erro dele. E é um erro controlado e calibrado também, então a gente conhece esse erro dele. Então, quando você pega ali o dado do Titrano, é um dado muito mais assertivo do que um dado da bureta. Entendi. E além disso, ele também ajuda no dia a dia.
Porque enquanto eu tô fazendo uma análise de bureta, por exemplo, eu posso deixar o Titrano rodando outra análise, então vai facilitar ali. Eu sei que aquele equipamento é confiável, ele vai me dar um resultado certeiro, então eu posso ficar tranquila que ele vai fazer enquanto eu faço outra. Você não precisa ficar acompanhando ali, né? Não. Ele mesmo vai fazendo a análise pra ti, e quando sair você pega o resultado. Seria isso. Exatamente. Acho, né? Show de bola isso daí. Legal. E pensando aqui, né, em equipamentos aí, eu não sei se vocês falaram do xodó de vocês, né? Tinha essa pergunta aqui, eu Será acho que que é eu algo falei? legal, Então, porque... eu acho que ficou meio óbvio. Será que eu falei quem que é? E o teu, Carlos? O meu é o CG. É o CG? Que, O CG é aquele que tem uma centrífuga lá e Isso. aquele equipamento é show de Tem bola. que você coloca o solvente lá, ele faz uma dosagem em microlitros, 0,1 microlitros, muitas vezes, Uhum. e ele consegue analisar com precisão porcentagem de cada solvente que está lá. Às vezes um contaminante muito pequeno, você consegue ter toda essa precisão de forma bem automática também. Você prepara só vai, deixa lá, ele vai analisar todos os contaminantes, mostrar o gráfico. E que tipo de contaminante ele analisa? Por exemplo, no álcool etílico, ele tem que analisar a quantidade de álcool metílico, acetona, isopropílico. Então ele já consegue analisar tudo isso de uma vez só. Em 12 minutos ele já te dá o resultado. Ó, tem aqui isso, nessas proporções. Legal. E eu acho que faz até toda a diferença, né? Porque o mercado tem dificuldade hoje com álcool etílico, até falando, né, em específico, né? E a gente consegue entregar aquela especificação top nossa, né? Quando a gente compara, né? Talvez para muitos clientes não faz muita diferença, mas tem muitos clientes que precisam daquele álcool especial que a gente entrega, né? Uhum. E o equipamento traz essa garantia, um equipamento calibrado, né? E como a gente tem mais de uma coluna, muitas vezes alguns contaminantes que são aporais ou porais, que em muitas empresas concorrentes acaba não tendo essa diferenciação, não consegue analisar. A gente tem mais de uma coluna, então a gente consegue fazer análises mais minuciosas para cada tipo de solvente. Entendi. Nesse caso. Que legal. A gente tem outros equipamentos, né? Eu sei que tem uma infinidade eu gosto lá. também muito da absorção. Ela também é uma querida pra mim. Gosto muito, uso muito, sofro muito, porque é muito produto tem que passar lá. Mas a absorção também é um equipamento muito legal, que ela te dá um resultado confiável, que é basicamente ver o quanto de metais tem ali naquele produto. Alguns metais, como por exemplo o hidróxido de sódio, que tem potássio como contaminante. Ela faz essa leitura ali pra ter a quantificação do quanto de potássio tem dentro do hidróxido de sódio, e pensar que o sódio e o potássio são muito próximos, eles são quase irmãos ali na tabela periódica. Então, conseguir fazer essa diferença entre eles é uma coisa fantástica também. Entendi. E fora que para entregar esses hidróxidos de excelência, né? Se eu não me engano, o potássio impacta muito no sódio e vice-versa, né? Exatamente. Essa é uma das análises que tem que ser analisada na matéria-prima primeiro. Passou na matéria-prima, tem que ser analisado na solução novamente antes de entregar para o cliente. Entendi. Porque é muito consumido as soluções de hidróxido de sódio. Sim. E a gente consegue entregar no caso do potássio, com sódio muito baixo, e no caso do sódio com potássio muito baixo, né? Exatamente. E ainda aqui caminhando mais para o final, tem uma pergunta aqui que é específica, né, voltada à segurança, que eu acho interessante a gente fazer, que são os cuidados, os protocolos que vocês seguem ali dia a dia, talvez já de forma meio que automática, né, mas que é importante a gente pontuar aqui, né, até porque, como vocês disseram, né, no dia a dia, no ambiente de laboratório de uma faculdade, né, o cenário é bem diferente, né, então, o que vocês pontuam aí como cuidados ou protocolos que são importantes pensando em segurança mesmo, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é não toquem nada sem luva. Boa. Porque nos laboratórios educacionais, a gente está muito acostumado com pega lá o frasco, pega com a mão normal, produto puro, que às vezes é corrosivo, é carcinogênico, e nem tem o conhecimento. Então, mesmo que o produto não tenha
E às vezes os mais comuns, né? Talvez como o óxido isopropílico, o tolueno, né? Tem essa característica, né? E muitos não sabem, isso. né? E junto disso tem que ser sempre vista a FDS, que é algo que é rotineiro ali no laboratório pra gente já abrir FDS, mesmo que a gente já tenha alguns produtos que são conhecidos, sempre tem algum produto que a gente vê todo dia e fala, mas será que é mesmo? Vamos dar uma olhada no FDS pra garantir, pra ter essa certeza mesmo? Pode ser que a gente já saiba de cor até, de tanto que viu, mas a gente ainda abre a FDS pra ter essa certeza mesmo que é aquilo e a gente não vai se contaminar. O que não acontece em laboratório, geralmente. Além que todas as FTS sofrem alterações ao longo dos anos. Então, algum produto que não era considerado perigoso, descobriu um novo estudo, comprovou, ele é carcinogênico. A gente tem que mudar os cuidados que vai ter com ele, a armazenagem, como vai trabalhar com ele. Isso. Entendi. Mas uma coisa que isso faz eu lembrar é o álcool metílico. Até ter o caso dos álcool metílico nas bebidas, o pessoal nem conhecia. Álcool é álcool. Mas é uma coisa que, por a gente trabalhar lá, a gente já conhecia. Ele é muito perigoso, tem que ser bastante... Ele é cancerígeno, né? Cancerígeno, ele é mortal. E ele também tem uma, se eu não me engano, ele tem uma característica, né? Eu gosto de esporte de velocidade, nessas coisas, né? E isso eu não sei se ainda usa, eu acho que não usam mais, mas na NASCAR eles usavam metanol como combustível, né? E tem uma cena meio impactante assim de um incêndio que aconteceu com metanol, né? E você vê isso, e a pessoa pulando tudo e você não vê nada, porque ele é extremamente volátil, ele é muito... E o fogo é transparente, né? Sim. Né? Então, até nessa parte tanto os vapores dele ser tóxicos, quanto a volatilidade dele, daí tem que ser tomado um cuidado específico para ele. Então, todo produto tem que ser tratado como próprio produto. Isso, às vezes a gente pensa, esse daqui usa todo dia, não tem problema não, mas ele tem um perigo já ali, que você não pode bobear com ele em momento nenhum, mesmo que você esteja já acostumado. A gente vê muito na internet até os professores falando, isso daqui é pros fracos, quem mexe de ácido sulfúrico com luva, isso daqui não existe. Isso aqui eu pipeto com a boca. Exatamente, isso daí é um perigo imenso, porque, querendo ou não, ao longo dos anos, se não te impacta no momento, mas vai te impactar depois, ao longo dos anos, aquilo vai ter um preço. Então, um produto é produto, você tem que saber manipular aquilo. Se for muito perigoso, põe mangote, coloca o jaleco de plástico, seja o que for. Mas tem que ter esse cuidado sempre. Que é uma estrutura que a Neon fornece para vocês, né? É tão comum que é como respirar pra gente. Já olha a FISP, quer dizer, FDS agora, né? Sim. Já olha a FDS e fala, isso daqui tá as instruções certinhas, já vamos pegar o equipamento que é disponibilizado. A gente sempre tem ali os materiais, tipo o jaleco plástico mesmo, que é descartável, já coloca, já tira, já joga fora depois, tem o lixo específico dele, então a gente tem essa parte de segurança principal. Algo que me trouxe aqui à mente agora foi o óculos. Uma coisa que a gente nem repara, mas em toda a fábrica tá todo mundo com óculos de proteção. Que é um EPI, né? Que é um EPI. EPI. E muitas vezes a gente nem percebe, tá com ele o dia todo. Porque segurança é cultura nossa. Exatamente. Uma coisa que eu até me preocupava quando eu entrei na Neon sobre óculos, porque essa parte de EPI para óculos sempre foi muito difícil para mim nos meus laboratórios que eu participei da faculdade, porque eu tenho que colocar o óculos por cima do óculos. Só que quando eu entrei na Neon, não foi isso que aconteceu para mim. A Neon, ela disponibilizou um óculos específico de segurança com grau, porque eu utilizo, né? Então, eu tenho meu próprio óculos para usar no laboratório, para não correr risco até de quebrar o meu óculos pessoal que eu uso no dia a dia, nem contaminar quando eu sair do laboratório. Não, e são detalhes, né, que ninguém vê, mas que tá lá dentro da qualidade do produto que a gente entrega, né? Porque a preocupação com as pessoas envolvidas interfere diretamente no resultado daquilo que a gente entrega, né? Sim. Então, por que o produto é sempre bom? Porque o produto sempre tá dentro? É porque as pessoas que estão lá também se preocupam com aquilo, porque a empresa se preocupa com elas, né? Sim. Então, que aí, toda hora eu tento frisar aí uma crença nossa, né? Tem uma das outras que a gente não citou, que a gente acredita e que acredita no nosso negócio, né? Então, quando a gente disponibiliza um óculos específico, é porque a gente acredita e que acredita no nosso negócio. Isso é muito importante, né? E aqui, para finalizar, falando de segurança, né? Eu acho que a gente citou, né? São os EPIs, né? É a parte de descarte, mas estruturada especificamente para um controle de qualidade, né? Que é algo único ali, né? Como a gente descarta, né? Não pensando só na forma líquida ou sólida do produto, mas, né?
na forma gasosa, né? Um lavador de gás que garante que nenhum vapor é despejado no meio ambiente antes de ser tratado, né? De uma forma específica, né? Para garantir, né? Que é a segurança do pessoal à nossa volta, porque a Neon tem Exato. vizinhos, toda fábrica tem vizinhos, e querendo ou não, a gente tá ali num novo ambiente agora, o pessoal que mora em volta vai pensar, nossa, uma empresa química, que perigo. Então a gente, mesmo sem ter o contato direto com eles, de falar cara a cara, a gente se preocupa, principalmente com eles ali, que são pessoas também, até empresas do lado, de outros negócios ali, a Os gente se próprios preocupa. funcionários ao redor da fábrica, Exato. tá em contato diariamente ali. Isso. Então... E pensando aí até para a gente ir para a última pergunta, né? Eu acho que é algo importante porque, de novo, vocês estão inseridos no ambiente de laboratório diariamente. No caso da Alana, não sei se no teu também, Carlos, né? Estão ali no finalmente da formação, né? Graças a Deus já concluí. Boa. Nos finalmente aí da formação universitária, né? Então, é o privilégio de ver na teoria e na prática, né? Então, é uma posição muito rica, né? Para quem está iniciando, né? Ou para quem está começando e precisa de um conselho, né? Qual conselho vocês dariam, né? Para essa turma aí que está na faculdade, né? Que sonha com o primeiro estágio, e completando aqui a pergunta, que sonha com o primeiro estágio na Neon, né? Que conselho que vocês dariam para essa galera que está vindo? O principal, eu acho que seria se arriscar a entrar no estágio. Uhum. Porque muita gente fica receoso. Ah, mas eu vou entrar no estágio recebendo igual ou menos do que eu recebia, com risco de nem ser efetivado, Isso. Não sei. Mas vá. Ir para lá, esse risco vale a pena. Porque você aprende muito mais, as outras empresas te vê melhor, e se você mostra o seu trabalho, você vai ser bem acolhido. Sim. Nesse ambiente. Sair da zona de conforto e se desafiar. Exatamente. Não tenha medo de se arriscar realmente, porque na Neon, pelo menos, você vai ter todo o aparato que você precisa ali, que seja de segurança, aprendizado. A Neon disponibiliza também cursos ali para você aprender a se comunicar. Às vezes nem é na área do laboratório mesmo, específico, ali um técnico focado nisso. Mas a parte de comunicação, que às vezes carece muito em muitas pessoas, você comentou, né, até do curso que você adorou sobre isso, saúde financeira, né, que a gente tem feito. Foi muito legal, porque a gente não conhece às vezes, sabe? Não é nem por, eu não quero buscar, não, é porque eu não penso em buscar, eu nunca nem tive esse vislumbre. Mas aí a empresa te mostra, fala, olha, existe, se você quiser eu te ajudo a ir atrás disso. Então, você, como estudante, não precisa ter medo de se arriscar a começar. Tá tudo bem você aceitar que às vezes você não sabe de tudo, que existem pessoas que estão mais velhas na sua área ali e que vão te ajudar a crescer, porque a empresa acredita em você. Ela quer que você se especialize, que você cresça, para que você melhore junto com ela. Foi até uma coisa que eu falei no meu estágio, que é bem clichê quando eu fui para começar, que foi, eu quero crescer junto com a Neon. Eu quero aprender junto com a Neon. E eu vi o crescimento da Neon junto com o meu próprio crescimento, porque Legal. Eu cresci agora, seja no meio acadêmico mesmo, eu busquei por cursos, por incentivo dos meus colegas, por incentivo da própria empresa, para melhorar e trazer coisas boas também para a Neon. Porque os próprios projetos, a gente sempre busca pensar em alguma coisa que não tenha no mercado. Então, para buscar essas coisas, a gente quer estudar mais para poder trazer algo novo para a empresa que vai melhorar ela. E muitas vezes a gente fica com aquele receio. Mas eu vou entrar lá na empresa sem saber como mexer com uma troca. Vou ter que fazer um curso específico, não sei o quê. Às vezes, se arriscar a entrar, você vai aprender lá, você vai ter disponibilidade de aprender futuramente, mas não ficar preso a tem que saber para poder estar. Isso, você não precisa disso. Você vai crescer ali dentro. Você, às vezes, tá ali com seus 19 anos, no começo de uma faculdade, pensando, o que eu vou fazer da vida, meu Deus do céu. Mas tem muitas portas que você pode começar a abrir se você tiver confiança no que você conhece e você estiver disposto a aprender e a compartilhar também. Legal. Bom, eu acho que é isso. Eu queria agradecer demais por vocês compartilharem sobre o universo de vocês ali, o laboratório, né, o dia a dia de vocês, e tudo que se implica aos cuidados que nós temos
não só com os nossos funcionários, mas com os nossos clientes, né? Falamos muito de produtos, exato, falamos muito de qualidade, segurança e tudo mais. E eu acho que também isso é interessante, né, para essa turma que sonha um dia em estar fazendo exatamente isso que vocês fazem, né? E que tem a curiosidade, quer entender melhor, né? E compartilhar esse conhecimento, né? Esse dia a dia, né? De novo, desse universo que é ali o laboratório, é muito gratificante e importante para nós, tá? Perfeito. Então, obrigado novamente. Nada, que isso. E para quem gosta, para quem curte a Neon, continuem nos acompanhando, assistindo. E é isso aí. Obrigado e até a próxima.